Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte do jogo aberto direto lá dos Estados Unidos, com muita informação desse último treinamento do nosso Verdão, e tá tudo preparado, tudo pronto para esse jogo de amanhã, jogaço de bola contra o Botafogo. E se Deus quiser, o nosso Verdão vai passar por cima do Botafogo e seguir para as quartas de finais. Então, bora acompanhar as notícias aí. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva e deixe o seu like. Bora tocar o vídeo, rapaziada. E o Jogo Aberto é muito privilegiado, mais ainda o Thiago Leme, né? Que está lá no Lincoln Financial Field, o local onde Palmeiras e Botafogo estarão se encontrando amanhã. Um fica, um volta. Que loucura é essa, hein, Thiago? Bom dia pra você. Estamos aqui curiosos, com escalações, com todos os detalhes. Vai lá! Bom dia, Renata, Cicinho, Ronaldo, Edu, todo mundo que está acompanhando o Jogo Aberto. Estou bem na frente aqui do palco do jogo, estádio do Philadelphia Eagles, time de futebol americano. E nesse momento, Renata, o técnico Renato Paiva comanda um treinamento do Botafogo aqui no centro de treinamento da NFL. Bem do lado do palco do jogo. A gente tem possibilidade de acompanhar apenas os 15 minutos iniciais. Depois disso, portões fechados, porque o técnico português, claro, faz mistério na escalação. A gente vai descobrir só amanhã quem será o substituto, por exemplo, do Gregory, que está suspenso com o segundo cartão amarelo. Do outro lado, o Palmeiras treinou pela manhã lá na cidade de Greensboro, na Carolina, onde o time está baseado desde o início da competição. Agora, no início da tarde, o Palmeiras pega um voo para chegar aqui na Filadélfia. Da tarde tem uma rápida atividade de reconhecimento do gramado, as entrevistas. Portanto, Palmeiras e Botafogo aqui neste palco no Lincoln Financial Center. Já tem muito torcedor aqui na cidade, viu? Camisas alviverdes, camisas alvinegras. Amanhã, um brasileiro volta para casa, o outro vai para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Renata. É cruel, não é? Para quem volta, terrível. Para quem fica, maravilhoso. Thiago Leme, um excelente trabalho. Por aí a gente vai acompanhando tudo com você na programação da Band. Obrigada! Bom, vamos lá, né, Edu? Porque tem mistério dos dois lados, técnicos portugueses que precisam fazer modificações nas equipes, não porque eles queiram, mas porque são obrigados. E por enquanto temos ideias, mas não confirmação. Renata, a questão da escalação dos jogadores ou não, mas o que eu tenho que falar para eles é mudar a mentalidade, sabe? Ter mais atitude, né, do que não aconteceu no jogo anterior contra o Inter Miami. Então eu acho que o Palmeiras fazendo o jogo que é acostumado a fazer, né, com um time bem compacto, um time justo, né, não tomando contra-ataques como tomou, né, no jogo contra o Inter Miami, eu acredito que o Palmeiras possa fazer um bom jogo e jogar de igual para igual. Eu acho que tanto o Palmeiras como o Botafogo vai fazer um jogo buscando a vitória, porque o empate vai pênalti, aí é aquela sorte, né, Renato? Mas eu acredito muito que o Palmeiras não vai jogar mal como jogou contra o Inter de Miami. Ronaldão, o Botafogo mostrou muita personalidade nessa primeira fase, principalmente porque marcou história vencendo o Paris Saint-Germain. Só que agora é um confronto onde os dois se conhecem, não tem segredos, tem mistério, mas não tem segredos. Qual é o segredo, então, para o Botafogo vencer o Palmeiras nesse contexto? O Botafogo até aqui criou uma casca porque teve dificuldades, a equipe ficou coesa, uma equipe compactada. A gente viu isso e que conseguiu fazer o gol no contra-ataque num jogo espetacular, onde o Igor Jesus penetrou pela área e acabou finalizando. Foi pifado pelos seus companheiros, o Sávio, se eu não me engano, o Savinho, e essa bola acabou chegando... Savarino. E ele acabou fazendo o gol, um golaço. E o Palmeiras, eu vou falar uma coisa do Palmeiras, o Edu talvez não concorde. Não é que jogou mal contra o Inter de Miami. O Inter de Miami é um master dessa competição. Mas a verdade é que respeitou muito o Soares, respeitou muito o próprio... Mas é um master de respeito, Você tem que respeitar, mas você não pode deixar espaço. Porque é inadmissível no meio de campo, em cima do zagueirão que tem aqui ele bate em todo mundo. Aqui ele bate e rouba, todo mundo bate. Tem o Gomes? Agora, não, o Gustavo Gomes que deixou o Soares virar essa bola para o Além ir para cima do goleiro. Ele não vai deixar isso acontecer nunca mais. Então são erros que não podem acontecer. Como é que você fala que o Soares joga com o joelho só? Pô, o cara jogou com o joelho só e sem morder ninguém. Detalhe é que ele não mordeu ninguém. Mas assim, é que é outro jogo. Agora, o que pode acontecer? O que pode
causar a diferença entre as duas equipes, Botafogo e Palmeiras, é que um já está cascudo na competição. O outro precisa mostrar ainda. O Palmeiras não mostrou porque veio ainda. Querendo ou não, se você for analisar, até aqui os jogos, passou de fase e tal, legal, primeiro, mas não mostrou ainda porque veio. O Botafogo já colocou a faca nos dentes. É isso que o Palmeiras tem que fazer. Se quiser vencer, tem que colocar a faca nos dentes e disputar de igual para igual. Por isso que vai ser um jogo totalmente diferente do que foi do outro jogo, Renato. Não pode dar espaço no meio. O Palmeiras deu muito espaço. É isso. Palmeiras e Botafogo, grande confronto de amanhã, oitavas de final do Mundial de Clubes da FIFA. E agora o Gustavo Zupac ao vivo para trazer informações do Palmeiras. Zupa, bom dia, amigo, bem-vindo. Tudo bem, Abel? Um ótimo dia a você, um ótimo dia ao fã de esportes. A gente está aqui bem na região central da simpática e belíssima Filadélfia, o berço da independência norte-americana. Foi aqui na Filadélfia, em 4 de julho de 1776, que foi assinada a independência americana. E a gente está aqui bem numa praça central, bem na prefeitura da cidade. Os turistas palmeirenses, botafoguenses ainda dormem, 9 horas da manhã. Quem está aqui são os locais. E a gente também já no esquenta, na espera desse jogo, como disse o Linares, o calor meio que foi embora, 19 graus agora. A gente traz, né, eu, Clara Gomes, a gente é o mensageiro do frio e da chuva, né? Onde a gente chega, a gente traz um pouco de frio e chuva, e assim foi aqui na Filadélfia. Palmeiras chega aqui durante a tarde, Palmeiras faz o último treino lá em Greensboro, Carolina do Norte. Pega 1 hora e tanto de voo para chegar aqui em Filadélfia no começo da tarde, carregando na bagagem a dúvida principal sobre Aníbal Moreno. As notícias são animadoras, ele vem treinando bem, vem melhorando do seu edema na coxa dia após dia. Os 2 últimos dias foram de bons treinos do Aníbal lá em Greensboro, o que dá ânimo para o Abel, pelo menos contar com ele. Aí fica a dúvida se ele vai para ser titular ou se ele vai ser resguardado para o Emiliano Martínez jogar. Essa é a dúvida médica da equipe do Palmeiras, mas o Abel também tem questões táticas e técnicas para resolver, Abel e amigos. Ele vai insistir com o Veiga ou ele vai trazer o Maurício para o time titular? Ele vai manter o Flaco ou ele vai trazer de volta o Vitor Roque para o time titular? E onde é que ele vai deixar o Estevão para jogar? Vai continuar deixando o Estevão jogando aberto como um ala? Talvez contra um Botafogo que dobre o lado esquerdo, né? Telles e Cuiabano contra Estevão de ala e um lateral direito para marcar? Ou ele vai reforçar aquele lado e dar mais liberdade para o Estevão no meio? Tem algumas chaves na equipe do Palmeiras que, do ponto de vista tático, que serão respondidas a partir de hoje, porque hoje tem entrevista lá pelas 5h30 da tarde de Brasília com o técnico Abel Ferreira, a última antes desse duelo. Tô curioso para ver também, Abel, como vai ser o termômetro da torcida aqui em Filadélfia. A gente sabe que temos mais palmeirenses do que botafoguenses nessa jornada norte-americana de Mundial de Clubes. Quero ver como elas se comportarão ao se encontrarem e como ficará a divisão do estádio Lincoln Financial Field, um estádio espetacular para 70 mil pessoas, que vai receber esse grande clássico do ponto de vista alviverde. Uma necessidade também de mostrar resposta. Depois de 2 jogos abaixo do Palmeiras, agora um velho conhecido e um nível de exigência bem mais alto, Abel. O Zupac fica mais um pouco com a gente para participar da nossa resenha. Enquanto o Zupac falava, e um pouco antes o Linares também, eu fiquei pensando que é um clássico, um confronto com tantos ingredientes, esse de amanhã. A história recente, a gente já falou durante a semana, né? Desde que ficou decidido que eles iam se enfrentar, tudo que já aconteceu em Libertadores, nos 2 últimos campeonatos brasileiros. Mas esse de amanhã trazendo, Eugênio e amigos, muitas opções para os 2 lados, né? O Linares trouxe, não tem o Gregor, e aí o Paiva, ele pode armar o Botafogo de diferentes formas, assim como o Abel Ferreira também tem muitas opções ali dentro do elenco, e ele tem trocado, ele gosta de mexer no time, não só durante os jogos, mas muitas vezes de jogo para jogo, e o Abel também tem muitas opções. Então é legal para a gente quebrar a nossa cabeça aqui e tentar imaginar o que vai acontecer. Mas não é interessante, Eugênio? É interessante, fizemos ontem aqui, né, um quadro ali na nossa tela ali, mostrando todas as opções de cada um dos técnicos. São inúmeras e isso dificulta muito a projeção do jogo, até o planejamento de jogo de um e de outro. Mas vai ser muito interessante a gente ver como isso se desenvolve em campo. Porque o Palmeiras tem tido, aliás, o Palmeiras desde antes da estreia no Mundial de Clubes, ele tem oscilado muito, né? Um Palmeiras do Abel, ele é assim em geral.
ele às vezes consegue uma sequência de bons resultados, daqui a pouco tropeça, perde, volta a ganhar, perde de novo. Mas ele se mantém numa média sempre de alta competitividade. Mas se a gente pegar... No brasileiro foi assim, ele tinha né? dado uma arrancada no brasileiro que a gente achava e pintou o campeão. Tem gente que se antecipa assim, a gente não, né? Pintou o campeão e de repente ele começou a tropeçar nos últimos jogos antes do Mundial de Clubes e fechou essa parada em 4º lugar. Ele foi ultrapassado não só pelo Flamengo, mas por outras equipes também. Cruzeiro e Bragantino, né? Então, ele chega no Mundial com um jogo muito interessante contra o Porto, mas já muda a estratégia para o Al Ahly, já não vai bem contra o Inter Miami, não consegue encaixar o seu jogo, o seu futebol, e ele está em busca de uma formatação mais consistente, que ele dê mais a força que a gente está acostumado a ver do Palmeiras. Enquanto o Botafogo mudou muito, né? O Botafogo abriu mão de jogar o futebol que ele joga no Brasil para enfrentar 2 gigantes do futebol internacional, do futebol europeu. E a gente não sabe como é que vai ser esse Botafogo. Ele vai se manter ali naquela pegada, não, tá bom para mim assim, tá confortável, vou continuar jogando dessa forma? Pode fazer essa opção. E criar dificuldades para o Palmeiras. Entrar nessa defesa sólida do Botafogo, tentando eventualmente jogar ali numa transição rápida. Ou não, ou pode ser um Botafogo que vai propor jogo também. É muito interessante, mas é muito também imprevisível o que vai acontecer no jogo de sábado. André Donk, e enquanto isso o Zupa fique à vontade para interromper, pedir a palavra, mas agora o Donk fala, diga. É imprevisível por vários elementos, né? Você está falando primeiro da questão da rivalidade que foi exercida nos últimos anos, né? De brasileiro de 23 da forma como foi, depois de 24, duelo Libertadores, mais uma vez a disputa pelo brasileiro. Toda a questão extracampo envolvendo o John Textor, a Leila, isso também acho que acabou aumentando essa rivalidade entre os clubes. O Botafogo a gente tem uma grande dúvida por causa da ausência do Gregory, como você lembrou muito bem. Pode mudar taticamente, pode ir para o 4-2-3-1, pode voltar para um 4-4-2, caminho que eu não iria, pode manter a estrutura entrando o Newton, caminho também que eu não iria. Enfim, o Botafogo tem uma dúvida na escalação por causa da ausência do Gregory. O Palmeiras tem uma dúvida na escalação pelo momento dos jogadores. Eu acho que se hoje você perguntar para vários torcedores palmeirenses qual é o 11 ideal, cada um vai dar uma escalação diferente. Você tem uma disputa muito em aberto ali pelo momento dos jogadores e tem a questão até da imprevisibilidade, porque de repente pode começar o jogo de um jeito. O banco do Palmeiras tem feito muita diferença na campanha. E às vezes o Palmeiras pode não jogar bem, como aconteceu com o Inter Miami, uma atuação tão ruim, e ele, se tivesse mais 5 minutos, ele virava o jogo. Então, assim, é um time que, às vezes, mesmo não jogando bem, pode ser que jogue pior que o Botafogo e se classifique. Por causa dessa resiliência, a história do pacto, que não é só questão de sorte, mas é porque é um time que se moldou a ser um vencedor, de ter uma concentração muito alta. Por isso, para mim, o Botafogo é indiscutível que fez uma fase de grupos melhor que o Palmeiras e chega mais confiante. Mas isso não torna o Botafogo favorito no confronto, é 50-50. Queria aproveitar isso que o Donk falou e fazer uma pergunta para o Zupac. Boa. Porque ontem, em virtude de tudo aquilo que a gente mostrou aqui das possibilidades dos 2 times, aliás, são 2 perguntas. Pode fazer na coletiva? Professor! 2 em 1! 2 em 1, professor! Ô, Cícero! Você quer complicar o Zupac? Professor Zupac! Cícero! Uma, existe alguma possibilidade do Alan ou Alan, do Palmeiras, aparecer no time titular? A segunda, em relação ao Botafogo. O Botafogo, pelo que você sente, continuará com os 3 volantes ou abrirá mão desse terceiro volante para o jogo com o Palmeiras? Eugênio, assim, começando com o Botafogo, o que a gente tem sentido, né, eu estou acompanhando mais o Palmeiras e o Fluminense, mas já aqui nesse ambiente de Filadélfia, conversando com o Antônio Chamorro, com o André Linares e também percebendo as movimentações, me parece mais provável nesse momento a entrada do Cuiabano e a volta do esquema no 4-4-2 ou no 4-2-3-1, com o Cuiabano na esquerda, o Arthur na direita e o Savarino encostando um pouco mais no Igor Jesus. Essa é uma possibilidade que eu trato como mais provável, que devolveria o Botafogo ao seu modelo
pré-enfrentamento com os europeus, né? Não com 2 atacantes, não com Mastriani e Igor Jesus, mas com Cuiabano entrando e dando aquela consistência, inclusive fechando mais, né? Dando mais força para fechar o lado esquerdo, que é o lado direito do Palmeiras, onde geralmente joga o Estevão. Então, do ponto de vista ofensivo e defensivo do Botafogo, eu acho que faz sentido para o jogo. Essa seria a minha aposta. E justamente pensando nisso, eu fico imaginando o que é que o Abel pode fazer como resposta, porque... e é curioso isso, o Abel e o Renato Paiva, eles são próximos, né? O Abel, ele mandou uma mensagem, inclusive, pro Renato Paiva, parabenizando pela vitória contra o Paris Saint-Germain. Ah, não, Vinho foi com outro. Teve, eles se enfrentaram muito em época de base, né? Ele no Sporting e o Renato Paiva na base do Benfica, eles foram adversários desde o Sub-20, Sub-17 como treinadores, então eles mantêm uma relação e certamente um conhece a mente do outro. E aí eu fico pensando sobre o Alan, que vem jogando muito bem, vem sendo elogiado, mas o Abel tem dito que ele tem privilegiado em alguns momentos a experiência. Por exemplo, contra o Inter Miami, ele bota o Marcos Rocha e o Rafael Veiga por causa da experiência, né? Tira o Giai, que não veio bem na marcação, tira o Maurício, que para mim deveria começar jogando, e acho que começará jogando amanhã, mas ele opta pela experiência. O Alan vem jogando bem, mas eu vejo nesse momento o Abel enxergando esse menino como uma das peças que o Donk falou, capazes de vir do banco e mudar o jogo. A minha pulguinha atrás da orelha é se ele não pode estar preparando uma dobradinha com o Mike, com o Giai e Mike, ou Rocha e Mike, para liberar um pouco mais o Estevão, justamente pensando nesse lado esquerdo forte do Botafogo, se tiver uma dobradinha. São as possibilidades que o Abel Ferreira tem na equipe do Palmeiras para montar esse time. O que parece claro para mim é que o Maurício jogará, e tô achando que vai jogar o Vitor Roque também, que o Flaco Lopes, que não fez um bom jogo contra o Inter Miami, volta pro banco. E como tende a ser um jogo de trocação, duas equipes muito verticais na hora de atacar, quem recupera a bola tem espaço. E aí eu tenho a impressão que dessa vez o Abel vai com o Vitor Roque. No lugar do Veiga. Acho que a grande questão, Maurício no lugar do Veiga. E para mim a questão central do Palmeiras também é o desempenho do Estevão, né? Depois dos jogos abaixo que o Estevão fez e depois das declarações que ele deu, quando ele admite que está difícil focar 100% no Mundial, porque a Europa é logo ali, tô curioso para ver como o Abel vai administrar, vai falar sobre o Estevão e como que o Estevão vai performar num jogo tão importante como esse, talvez o mais importante da vida do Estevão, né? Uma oitavas de final de Mundial de Clubes com a camisa do Palmeiras. A propósito, né? Ou aproveitando, já que o Estevão é o assunto agora, é sempre bom lembrar, ou talvez não seja bom lembrar para os palmeirenses e para os botafoguenses, que amanhã pode ser o jogo de despedida. Ou do Igor Jesus, um vai se despedir, ou do Estevão. Um vai dar tchau, isso é certo. Um dos dois terá o seu último jogo pelo seu clube. Quem for eliminado, né? Se o Palmeiras for eliminado, último jogo do Estevão. Se o Fogão for eliminado, último jogo do Igor Jesus. Quem vai se despedir, a gente tem o número dos dois aí. O Estevão no Palmeiras, 81 jogos, com a média de 67,3 minutos por partida. Em 81 jogos, o Estevão fez 26 gols e 15 assistências. Minutos para participar em gols, 133. Igor Jesus, em 58 jogos, 17 gols e 6 assistências. Minutos por partida, a média, 75,9. E minutos para participar em gols, 191,4. Os dois negociados com equipes europeias, o Estevão com o Chelsea e o Igor Jesus com o Nottingham Forest. Então eles vão se enfrentar lá na Premier League, muito provavelmente, e talvez em alguma Copa lá, né? O Igor Jesus, na história do Botafogo, com os dois títulos importantíssimos do ano passado, o Estevão, na história do Palmeiras, independentemente de título ou não, mas por ser uma grande revelação, ele ganhou o título ano passado? Ou não tem nenhum? Esse ano perdeu para o Corinthians a final. Eu não lembro se ele participou do Paulista. Ano passado não foi campeão paulista? Ele foi campeão paulista. Foi campeão paulista. Ele estava no elenco. Talvez não fosse titular ainda, agora me foge. Tanto jogo, tanta competição. De qualquer maneira... Acho que ainda era o Hendrick, né? Era o Hendrick na final contra o Santos. De qualquer maneira, fica marcado o Estevão como uma grande revelação do Palmeiras. E um dos dois pode se despedir. A gente vai falar dos dois. Vou começar com você, Johnny. Manda, Abel. Tem tido algumas críticas em relação ao Estevão,
Sim. E as críticas são sempre normais, ainda mais de um jogador que se espera muito, que tem muito talento. Mesmo assim, apesar das críticas serem normais, você acha que algumas são exageradas? A gente vê muito, ainda mais em papo de torcedor, aquele papo que a gente chama papo de boteco. O Estevão não tá jogando nada, o Estevão não fez gol em clássico, o Estevão não é decisivo, o Estevão é amarelão. Tem algum exagero? As críticas são merecidas? E depois eu vou voltar para o Zupa falar também se ele tem algum termômetro de torcida, porque tem muito palmeirense lá nos Estados Unidos em relação a essas críticas ao Estevão. Mas primeiro você, amigo Johnny. Abel, é o seguinte, nem muito lá, nem muito cá. O Estevão, sim, deve uma atuação de gala em um jogo importante. Tá devendo, não fez gol em clássico, em Essas partidas... cobranças são normais em cima do craque, faz não parte, são? ainda mais por ser um jogador geracional de outro fenômeno como o Lamine Yamal, com a mesma idade, voando pela seleção e pelo clube que defende. É óbvio que a gente vai criar uma expectativa gigantesca em cima do Estevão, que era tratado como um Messinho na base do Cruzeiro e na base do Palmeiras. Ele tá acostumado com isso desde que apareceu. Porque ele tem um holofote muito grande. Né? E vai ser cobrado. E, assim, ninguém tá querendo aqui diminuir o futebol do Estevão. Acho que é uma promessa enorme pro futebol mundial. Só que, por enquanto, em jogos importantes e decisivos, o Estevão ficou devendo. Na comparação com o Igor Jesus, apesar dos números do Estevão serem melhores pelo Palmeiras do que o Igor pelo Botafogo, o Igor marcou o nome na história do Botafogo. Você estava falando, né? O Estevão pode rolar marcou uma comparação até com o Endrick também, né? Exato, o Endrick conseguiu ali, basicamente sozinho naquela reta final contra o Botafogo, virar o jogo em 2023. E o Estevão não conseguiu isso. E faz parte, tá tudo bem. Não quer dizer que o Estevão vai ser pior ou menos jogador que o Endrick. Não é isso. Só que, pela passagem dos dois pelo Palmeiras, o Endrick marcou muito mais. Tem um outro detalhe que eu gostaria de colocar, na minha visão. É normal, é totalmente... Completamente normal. Compreensível um jogador de 18 anos oscilar. Sim. Fazer, mesmo que tenha que... Dar declarações, às vezes, um pouco equivocadas, como acontece e tal, faz parte. O Estevão já tinha sido o holofote numa declaração, quando foi enfrentar o Palmeiras, o Botafogo no ano passado na Libertadores, que ele deu uma piscadinha. Faz parte, é um menino. Você achou equivocada a declaração dele em relação eu achei. Em relação ao Chelsea, de ser difícil estar no foco, focar agora? Eu acho que ele foi mal. Assim, eu entendo Talvez o que ele quis dizer, assim, mas as palavras ali não foram as melhores, assim. Porque ele foi sincero, né? Talvez. Ele foi sincero. Porque é difícil focar. Em qualquer jogador ou qualquer profissão, quando você já está negociado e se preparando, ou às vésperas de trocar, de ir para um outro lugar, você vai pensar nesse outro lugar. Mas a gente não é normal no ser humano, lógico, na cabeça do ser humano? Mas no mundo media training que a gente vive hoje, a gente tá super acostumado a ouvir o jogador falando, não, tô focado aqui, tá tudo certo, e etc. E aí ele acaba se prejudicando um pouquinho, porque a gente sabe, o torcedor escuta isso e fala, como assim? Você não tá focado na competição mais importante dos últimos anos que o Palmeiras disputa, tá louco? Então eu entendo. Só que assim, pensando no jogo, também quero ouvir o Zupac sobre o clima do Abel, como o Abel pode ter administrado isso com o Estevão. Conhecendo um pouco o Abel, ele vai abraçar o menino, não tem importância nenhuma essa declaração. O Estevão vai pro jogo, não vejo chance alguma do Estevão não jogar, né, Zupá? Me deixaria muito surpreso se por um acaso o Abel optasse por deixar o Estevão no banco, especialmente por causa da declaração. Assim, o Estevão não vem jogando bem, embora ele tenha vencido, e é voto popular, né? Ele tenha vencido o prêmio de Man of the Match nos 2 primeiros jogos, né, contra o Porto e contra o Al-Ahly, mas ele não foi o melhor, nem do Palmeiras, quiçá do jogo, nessas duas partidas, acho que foi mais pelo nome dele. Exato, prêmios são prêmios. E é curioso, uma coisa que eu acho que tem mexido com o Estevão também aqui nesse torneio, além da iminente transferência para o Chelsea, além da piscadinha do Messi, que deixou ele abalado, e eu compreendo, mas é que ele é a cara do Palmeiras no torneio. Então todas as comunicações da FIFA, agora eu estou de frente aqui para a prefeitura de Filadélfia e tem uma faixa do Mundial, não está o Estevão, mas está o Arrascaeta, o Mbappé, o Haaland e tal. Tudo que a FIFA faz, que é do Palmeiras, tem a cara do Estevão. Tipo, o post da FIFA
do campeonato no Instagram oficial, na manhã de Palmeiras e Inter Miami, era uma arte do Messi sentado olhando para o Estevão, como se fossem os dois, assim, um espelho do outro. E pela primeira vez ele está lidando com isso numa esfera mundial. Até então era no nosso mundinho, no Brasil, aí no Brasil. Agora a coisa ampliou e talvez isso também esteja mexendo com a ansiedade dele. Eu não sei dizer se essas questões emocionais, de ansiedade, que são normais, né? De expectativa, né? Não ansiedade do ponto de vista clínico, né? Mas de expectativa, se isso está atrapalhando o Estevão em campo ou não, porque as coisas podem ser isoladas, né? Ele pode estar com frio na barriga, ansioso, não conseguindo focar, mas pode não estar atrapalhando em campo, né? Ele pode estar jogando mal por outros motivos, mas é fato que ele está rendendo menos do que a gente está acostumado a ver. Ele não está sendo um jogador decisivo como a gente está acostumado a ver. O palmeirense espera que ele seja o Estevão dos melhores momentos nos grandes jogos, e até aqui ele não foi, e talvez faça parte do seu amadurecimento, mas amanhã ele vai ter mais uma chance, e aí contra um adversário mais conhecido, né? Numa fase mais aguda, mas num contexto que é mais o contexto dele, que é o contexto contra times brasileiros. Não acho que o Abel vai tirá-lo, não. Tô com o Johnny, tenho a impressão de que o Abel vai abraçar o Estevão nesse momento. Inclusive, na entrevista, eu acho que a gente vai ver algum tipo de manifestação nesse sentido do Abel Ferreira. Muito obrigado, Gustavo Zupac. Bom trabalho para você, amigo. Até, amanhã é dia de jogo, hein? Grande abraço. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês aí do nosso Verdão. Então, primeiro o Jogo Aberto, depois a ESPN, o F360, falando muito do nosso verde e essa preparação para esse jogo. Eu acho que tem muito relevância o que o Zupac falou aí no final, falando sim sobre Maurício ser titular, e eu acredito sim que o Vitor Roque também volte para a titularidade. Então, o Palmeiras deve entrar com o Fux no lugar do Murilo. Eu preferiria talvez arriscar o Mikael, que veio jogando, fazendo belos jogos no início da chegada dele, né? No início da sua trajetória aqui no Palmeiras, mas depois deu umas escorregadas. Mas a gente fica na expectativa de sim ter provavelmente o Fux, o Maurício no lugar do Veiga e o Vitor Roque. Eu acho que o Alan fica sim para uma surpresa no final, no segundo tempo. Entra ali Alan, Paulinho, tem sempre feito boas atuações quando entram. Então a gente fica nessa expectativa. Quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado aí, o que você concorda, o que você discorda. Deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe seu like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Valeu, rapaziada, um grande abraço.